Os tempos são chegados. Como dissemos, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta, insensível, se consideram as épocas mais próximas, que se traduz por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, e não se percebe senão com o tempo como as mudanças que as correntes de água trazem à superfície do globo. A outra, por um movimento relativamente brusco, rápido, semelhante ao de uma torrente rompendo seus diques, que lhe faz transpor em alguns anos o espaço que teria levado séculos a percorrer. É então um cataclismo moral que, em alguns instantes, devora as instituições do passado e ao qual sucede uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco, à medida que a calma se estabelece e se torna definitiva. Para quem vive bastante para abarcar os dois aspectos da nova fase, parece que um mundo novo saiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo é mudado. É que, com efeito, homens novos, ou melhor, regenerados, surgiram. As ideias varridas pela geração que se extingue deram lugar a ideias novas na geração que se ergue. Foi a um desses períodos de transformação, ou, se quiserem, de crescimento moral, que chegou a humanidade. Da adolescência passa a idade viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Não mais se permite ilusões e sortilégios. Sua razão adoecida exige alimentos mais substanciais. O presente é por demais efêmero. Sente que seu destino é mais vasto e que a vida corporal é muito restrita para encerrar toda inteira. Eis porque ela mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de aí descobrir o mistério de sua existência e aurir uma segurança consoladora. Quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências, e não o tenha circunscrito à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade uma nova via e lhe desdobra os horizontes do infinito, iniciando-os nos mistérios do mundo invisível. Mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corporal. O homem não marcha mais às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro se lhe mostra em sua realidade, isento dos preconceitos, da ignorância e da superstição. Já não é uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele quanto a sucessão dos dias e das noites. Sabe que seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência cuja duração está submetida ao capricho do acaso, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu, que reviverá ainda e que, de tudo que adquire imperfeição pelo trabalho, nada fica perdido. Encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje e do que hoje se faz. Pode concluir o que será um dia, com o pensamento de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, que nada se foi e nada se será. Que interessa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para os outros? Uma vez que disso não tira nenhum proveito, para ele esse progresso não está perdido? De que lhe serve trabalhar para os que vierem depois, se jamais os deverá conhecer, se são seres novos, que, eles também, pouco depois, entrarão no nada? Sob o império da negação do futuro individual, tudo se reduz, forçosamente, às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Mas, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade de seu ser espiritual. Que força, que coragem,
Não aure ele contra as vicissitudes da vida material, que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador que esta lei, segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal não passam de dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo e mais consolador que a ideia dos mesmos seres progredindo sem cessar, primeiro por intermédio das gerações de um mesmo mundo e depois de mundo em mundo até a perfeição, sem solução de continuidade. Assim, todas as ações têm um objetivo, porquanto, trabalhando para todos, trabalha-se para si e reciprocamente, de tal sorte que o progresso individual e o progresso geral jamais são estéreis. Aproveitam as gerações e as individualidades futuras, que outra coisa não são que as gerações e as individualidades passadas, chegadas a um mais alto grau de adiantamento. A vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a encarnação é apenas uma forma temporária de sua existência, salvo a vestimenta exterior, pois, identidade entre os encarnados e os desencarnados. São as mesmas individualidades, sob dois aspectos diversos, ora pertencendo ao mundo visível, ora ao mundo invisível, encontrando-se ora num, ora noutro, concorrendo num e noutro para o mesmo objetivo, por meios apropriados à sua situação. Desta lei decorre a da perpetuidade das relações entre os seres. A morte não os separa, não põe termo às suas relações simpáticas e nem aos seus deveres recíprocos. Daí a solidariedade de todos para cada um e de cada um para todos. Daí também a fraternidade. Os homens só viverão felizes na terra quando esses dois sentimentos tiverem entrado em seus corações e em seus costumes, porque então a eles sujeitarão suas leis e suas instituições. Será este um dos principais resultados da transformação que se opera. Mas como conciliar os deveres da solidariedade e da fraternidade com a crença de que a morte torna os homens para sempre estranhos uns aos outros? Pela lei da perpetuidade das relações que ligam todos os seres. O Espiritismo funda esse duplo princípio sobre as próprias leis da natureza. Disto faz não só um dever, mas uma necessidade. Pela lei da pluralidade das existências, o homem se liga ao que está feito e ao que será feito, aos homens do passado e aos do futuro. Não mais poderá dizer que nada tem de comum com os que morrem, pois uns e outros se encontram incessantemente neste e no outro mundo, para subirem juntos a escada do progresso e se prestarem mútuo apoio. A fraternidade não está mais circunscrita a alguns indivíduos que o acaso reúne durante uma vida efêmera. É perpétua como a vida do espírito, universal como a humanidade, que constitui uma grande família cujos membros, em sua totalidade, são solidários uns com os outros, seja qual for a época em que tenham vivido. Tais são as ideias que ressaltam do Espiritismo e que ele suscitará entre todos os homens quando estiver universalmente espalhado, compreendido, ensinado e praticado. Com o Espiritismo, a fraternidade, sinônimo da caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma palavra vã, tem a sua razão de ser. Do sentimento da fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais, de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. Destes dois sentimentos bem compreendidos sairão, forçosamente, as mais proveitosas instituições para o bem-estar de todos.